Olá! Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise estruturada. Hoje, a gente vai pegar uma legislação que parece complexa e transformar numa revisão de alto rendimento, desenhada sob medida para quem está focando em provas de concursos públicos. Nós vamos mergulhar na Lei 13.425 de 2017, que traz as diretrizes gerais sobre prevenção e combate a incêndios e desastres em estabelecimentos. É uma lei que nasceu de tragédias do Brasil e, justamente por isso, as bancas examinadoras adoram cobrar os mínimos detalhes dela. Então, foco total, porque a gente vai usar esta análise para fixar de vez os pontos que mais caem nas provas. E para a gente não se perder, nosso mapa mental está dividido em 5 blocos bem diretos. 1. Diretrizes e regras gerais. 2. Bombeiros e poder municipal. 3. Vistorias, alvarás e exigências. 4. Punições e improbidade administrativa. E, por fim, educação e conselhos profissionais. Compartimentar isso na cabeça é o primeiro passo para o sucesso. Bora lá? Primeiro bloco, diretrizes e regras gerais. Entender a regra básica de aplicação dessa lei é absolutamente crucial para não cair nas pegadinhas logo de cara. Olha só para esse número na tela. 100. Esse é o número que precisa literalmente estar tatuado na mente de quem estuda. O planejamento urbano dos municípios tem que observar normas especiais de prevenção a incêndios em locais de grande concentração de público. Mas aí a banca pergunta, o que é grande concentração? A regra geral que ativa essas normas rigorosas de forma obrigatória é a ocupação simultânea potencial igual ou superior a 100 pessoas. 100. Grava bem isso, porque as provas adoram tentar confundir colocando 50, 200 e por aí vai. Agora sabem onde os examinadores realmente gostam de fazer a festa? Nas exceções. Essa é a armadilha perfeita. A lei diz que mesmo que o local tenha uma capacidade menor que 100 pessoas, ele vai ter que seguir todo o rigor dessas normas especiais se tiver algumas das características listadas aqui. Imagina um lugar predominantemente ocupado por idosos, ou por crianças, ou por pessoas com dificuldade de locomoção. Ou ainda, um espaço que guarde uma grande quantidade de material altamente inflamável. Nesses casos, mesmo com menos de 100 pessoas lá dentro, a regra dura continua valendo. É a típica casca de banana que a gente não pode pisar. Avançando para o nosso segundo bloco, bombeiros e poder municipal. Esse é o momento de falar sobre a divisão de poderes, um prato cheio para questões que tentam bagunçar os limites jurisdicionais. Aqui a gente tem um contraste que precisa ficar muito claro. De um lado, o município, a prefeitura, continua com aquelas responsabilidades clássicas, né? O planejamento urbano, o parcelamento do solo e a emissão final dos alvarás. Do outro lado, o Corpo de Bombeiros Militar entra com a expertise técnica. São eles que vão planejar, avaliar, vistoriar e aprovar as medidas de prevenção. O segredo para gabaritar é não misturar as coisas. A prefeitura não vai aprovar o sistema de hidrantes e o bombeiro não vai decidir o zoneamento da cidade. Cada um atua estritamente no seu quadrado. Tá, mas como essas duas esferas conversam na prática? Para o município soltar aquele alvará, ele tem que seguir uma sequência lógica. Primeiro, respeitar a legislação estadual. Depois, garantir que o lugar tenha condições para o acesso de ambulâncias e viaturas de socorro. Em seguida, cobrar o uso de materiais de baixa inflamabilidade e sistemas automáticos, tipo aqueles sprinklers no teto. E o mais importante de tudo, exigir o laudo expedido pelo Corpo de Bombeiros. A validade do alvará da prefeitura está totalmente amarrada ao prazo de validade desse laudo dos bombeiros. Um não caminha sem o outro. Mas aí bate aquela dúvida. E se a cidade for pequena e não tiver um quartel do Corpo de Bombeiros Militar lá? As provas amam essa exceção. A lei fala o seguinte, nesses casos, a prefeitura pode usar uma equipe técnica própria para fazer a vistoria. Só que tem detalhes de ouro para anotar. Essa equipe precisa ter um treinamento específico. E, obrigatoriamente, o município tem que firmar um convênio com a Corporação Militar Estadual. Não é só colocar qualquer um para vistoriar. Exigir capacitação e formalização. Terceiro bloco, vistorias, alvarás, exigências. Agora a gente vai entrar no dia a dia da lei, na rotina operacional e na cobrança por transparência. Imagina a seguinte cena. A fiscalização entra numa casa de shows e dá de cara com saídas de emergência trancadas e muito material inflamável exposto. O que acontece imediatamente perante a lei quando se constata uma condição de altíssimo risco como essa? É uma situação tensa e a resposta costuma eliminar vários candidatos. A resposta é direta, interdição imediata. E olha o pulo do gato para a prova. Essa interdição pode ser feita tanto pela prefeitura quanto pelos bombeiros. Quem constatar o perigo primeiro tem o poder de fechar o lugar na hora. Muitas alternativas de prova afirmam que só o bombeiro pode interditar.
Falso. O município também tem esse poder quando o risco é iminente, sendo garantida, claro, a ampla defesa no processo administrativo que vai rolar depois. Outro ponto fortíssimo são as regras de transparência. O poder público, tanto o município quanto os bombeiros, têm a obrigação de disponibilizar as informações dos alvarás na internet. Mas a obrigação não para por aí. Se o estabelecimento privado tiver um site, o alvará tem que estar lá. E, no mundo físico, é obrigatório colocar o alvará bem na entrada do local, junto com a placa indicando a capacidade máxima de pessoas. Não pode ficar escondidinho na gaveta. A lei exige exposição clara logo na porta. Quarto bloco: punições e improbidade administrativa. Chegou a hora de ver as consequências do descumprimento, conectando essa norma com o direito administrativo e do consumidor. Um ponto-chave aqui é saber quais sanções exatamente os bombeiros militares podem aplicar. Pela tabelinha aqui na tela, fica evidente. Eles podem dar advertência, aplicar multa, interditar e embargar. O examinador adora tentar enganar dizendo que bombeiro não multa ou não embarga, que isso seria exclusividade do município. Muito cuidado. Os bombeiros militares têm o poder de aplicar todas essas sanções, fazendo isso com base na legislação do Estado. Memorizar essa lista é garantia de ponto ganho. E olha como as leis se conectam. A Lei 13.425 alterou expressamente o Código de Defesa do Consumidor. Ela deixou claro lá no artigo 39 que permitir a entrada de um número de pessoas maior que a capacidade máxima não é só uma infração administrativa, virou uma prática abusiva. E mais do que isso, essa prática passou a caracterizar um crime contra as relações de consumo. Superlotação é crime, e isso despenca minhas avaliações. Aí a gente encontra esse número. 2. Ele representa um prazo crítico para os prefeitos. A lei cravou que o prefeito que deixasse de tomar as medidas necessárias para adequar o planejamento urbano, focando em prevenção, no prazo máximo de 2 anos contados da entrada em vigor da lei, estaria cometendo improbidade administrativa. É o típico detalhe temporal que as provas amam colocar nas alternativas para confundir o candidato. Quinto e último bloco: educação e conselhos profissionais. Vamos ver como a legislação tenta mudar a cultura de segurança, indo direto na raiz do problema. A lei foi cirúrgica ao perceber que a segurança começa lá na prancheta de desenho, no momento do projeto. Por isso, ela tornou obrigatório que cursos de graduação em engenharia e arquitetura, além de cursos técnicos da área, incluam matérias específicas de prevenção e combate a incêndios e desastres. A ideia é simples: o profissional já precisa sair da faculdade dominando a capacidade de projetar com total segurança. E qual foi o tempo dado para as universidades adaptarem toda essa grade curricular? Exatos 6 meses, contados da entrada em vigor da lei. Fica de olho, porque é muito comum aparecer em prova afirmando que as instituições tiveram 1 ano ou 2 anos. Nada disso. Foram exatamente 6 meses para colocar a prevenção a incêndios como assunto obrigatório no ensino. E para fechar o cerco de vez, a lei chamou os conselhos de classe, como o CREA e o CAL, para atuarem como uma camada extra de verificação. Agora, durante aquelas fiscalizações profissionais de rotina, esses conselhos são obrigados a exigir a apresentação dos projetos técnicos devidamente aprovados pelo município. Se o espaço precisa de projeto de incêndio, o conselho da profissão também vai cobrar isso. Ninguém escapa dessa malha de segurança cruzada. E assim a gente finaliza o mapeamento estruturado dessa lei fundamental. Como vimos, é uma teoria rigorosa, desenhada para fechar todas as brechas, desde a faculdade de engenharia até a interdição imediata de um estabelecimento em risco. Mas fica aqui uma provocação para a gente refletir. Será que no dia a dia dos nossos municípios, aquele barzinho da esquina está aplicando tudo isso à risca? Ou será que todo esse rigor acaba ficando restrito apenas aos gabaritos das nossas provas de concurso? É algo para se pensar enquanto a gente domina esse conteúdo. O importante é manter prazos e competências frescos na memória. A gente fica por aqui, bons estudos e até a próxima explicação.